Boa noite. Meu Deus, boa noite. Que alegria poder estar com os irmãos. Meu nome é Gustavo. Deixa só o Paulinho pôr aqui. Cheio de coisa na mão. Meu nome é Gustavo, eu sou casado com a Letícia, sou pai do Asli e do Zion. Sim, Asli e Zion. Estava cansado dos nomes comuns, né? Quis colocar nomes fortes dos meus filhos. Pastorei uma comunidade aqui mesmo também, pertinho de vocês, alguns quarteirões daqui, chamada Igreja Cristã Coração do Pai. Estamos há 5 anos nesse processo também de plantação. Temos também um presbitério local, a qual serve lá juntamente conosco. Há alguns anos o Senhor tem permitido servir também parte da igreja dele nessa nação. Nós estamos pregando o evangelho aos 4 cantos, literalmente, de norte a sul, de leste a oeste. Quase todas as semanas aí a gente está em algum lugar. Eu vim com Gui Lacorte, um dos irmãos da comunidade. Quando o Paulinho me fez o convite, eu me senti muito honrado. Obrigado, pastor, aos líderes da comunidade, os pastores. Às vezes... E eu estava orando, interessante que eu estava orando, cara, nesses dias que você me mandou mensagem. Eu falei, Senhor, eu estou ficando cansado. Os 30 anos estão chegando, né? Daqui a 10 dias, aí você fica... A gente estava vindo de uma pegada de viagens. O Gui estava comigo há umas 2 semanas atrás, a gente estava em Campinas, de Campinas fomos para Londrina, de Londrina fomos para Uberaba. Eu tive uma lesão nas costas que até hoje eu estou meio andando assim de lado. Eu falei, Senhor, eu estou ficando cansado, os 30 anos chegou. Falei, deixa eu pregar mais pertinho de casa, deixa eu... E aí o Paulinho me mandou mensagem e me senti honrado, de certa forma, de fazer parte e servir os irmãos essa noite. Enquanto a gente estava cantando ao Senhor, eu confesso que eu não preparei nada de muito especial, mas eu senti de compartilhar com os irmãos e eu queria te convidar a abrir em Efésios. Efésios capítulo 2. A partir do verso 19, nós vamos ler até o 22. Acharam? Se não achou, acompanhem aqui no telão. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo, membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. 21. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Amém? Cara, esse é um dos textos talvez mais preciosos para mim e sentido em tudo que nós temos feito nesses dias. Paulo aqui escrevendo aos irmãos em Efésios, e é interessante que a carta aos irmãos em Éfeso, talvez é uma das cartas que Paulo paga o mais alto tributo à igreja de Jesus. A gente tem Paulo começando a carta dizendo que pelo motivo dele conhecer os mistérios de Deus, outrora oculto, e aquele dizendo sobre agora a revelação de Jesus por meio também da igreja, por meio do corpo, ele se tornou alguém que se coloca de joelhos. Em outras passagens mesmo, na carta de Efésios, ele vai dizer que ele se tornou um prisioneiro por conta da revelação dos mistérios, outrora oculto. E aqui Paulo dizendo aos irmãos que antes, inimigos, forasteiros, distantes de Deus,
mas agora estão sendo constituídos família. Isso é incrível. Imagina, antes eu e você, distantes de Deus, longes do Senhor, mas agora nós já não somos mais aqueles que andam desamparados, como o próprio Paulo vai dizer em Romanos 3, que não havia ninguém que o buscasse, que não havia ninguém que de alguma forma o encontrasse, porque estavam todos distantes. O pecado não apenas entrou no homem, levando o homem aos erros, mas o pior de tudo, o pecado o afastou de Deus. Talvez esse seja o maior inferno da vida. Um homem que já não pode mais caminhar ao lado de Deus. E aqui agora Paulo dizendo que por conta de Jesus Cristo, eu e você estamos sendo juntados a essa família. Eu sempre falo que alguns irmãos, ou se assim a gente ainda pode dizer irmãos, eles vivem o evangelho por lucro. Mas quando eu me deparo com passagens assim, por que querer lucro se nós já estamos no lucro? Antes longes, distantes, inimigos de Deus, mas agora por meio de Jesus Cristo nós estamos sendo constituídos uma família. Além disso, nós estamos sendo ajuntados como um templo para a presença do Senhor. Uau! Todos que estão nessa sala, que me ouvem, estão sendo chamados a fazer parte dessa construção. Talvez você pense, mas o que isso tem a ver com a minha identidade? Isso tem tudo a ver com aquilo que o Senhor te chamou de forma primária. Nós caminhamos por aí e vemos alguns jovens ansiosos, algumas pessoas gastando talvez tempo procurando, Senhor, o que eu sou? Será que eu sou evangelista? Será que eu sou mestre? Será que eu canto? Será que eu toco? Será que eu pregue? O Senhor te chamou para uma coisa só, e essa coisa é estar diante dEle. Essa coisa é viver na presença dEle. A primeira vez que o homem é chamado, o homem não é chamado aí. Não sei se vocês lembram dessa cena. Mas quando o Senhor encontra o homem ali no jardim do Éden, Gênesis 3, e o homem ouve os passos do Senhor caminhando por aquele lugar. E logo o homem, porque já estava caído, se lembra? Que o pecado nos afastou de Deus, nos deixou longe de Deus. E a pergunta de Deus ao homem é: Adão, onde é que você está? Não que Adão estava brincando de esconde-esconde com Deus. Não era que Deus havia perdido Adão. Isso é impossível. Mas é porque Adão já não estava mais nele. Adão já não era mais encontrado nele. Adão já não era mais um com ele. E por isso o chamado de Deus ecoou no jardim: Adão, onde é que você está? Esse ainda é o chamado de Deus para mim e para você: aonde estamos? Aonde nos encontramos? Percebe que não é simplesmente vir a uma conferência, não é simplesmente fazer parte de uma igreja, não é simplesmente cantar umas canções legais. A pergunta é: onde nós estamos? O Senhor está nos chamando a nos envolver nessa obra, ao mais novo, ao mais velho nessa casa. Está entendendo? Não é algo apenas para os líderes, não é um peso apenas para os pastores. Todos que estão nessa sala, nessa noite, são chamados a fazer parte dessa construção de um lugar para o Senhor. Pedro vai além, vai dizer que eu e você hoje somos as pedras que formam esse templo para a presença do Senhor. Um templo não feito de construções humanas. Está muito incrível o espaço, isso tudo é muito bom, é confortável.
Mas isso não resume a igreja do Senhor. A igreja tem a ver comigo, com você, quando nos juntamos, quando nos unimos. E talvez o maior privilégio do homem é poder fazer parte desse negócio. Estou entendendo? Nós estamos sendo chamados. Nós estamos sendo chamados nesse bairro. A nossa comunidade lá embaixo, a comunidade de vocês aqui em cima, para juntos nos tornarmos um lugar para a presença do Senhor. Estou entendendo? Imagine isso. Talvez você fale, pastor, mas Deus está aqui. Sim, eu sei, Deus está em todos os lugares. O salmista diz que ele pode ir ao mais profundo da terra, que lá Deus vai estar. É impossível fugir de Deus. Mas vocês também vão concordar que nem todos os lugares estão percebendo Deus. Estão entendendo? E nós estamos falando de um lugar aonde todos vão percebê-lo. Há um lugar que o próprio bairro é impactado. Por quê? Porque o desejo de Deus desde o início foi encontrar um lugar para a sua presença. Eu não sei se aqui canta, mas alguns lugares canta, Senhor, mais do que uma visita. Nós não queremos mais uma visita, nós queremos que o Senhor habite. Porque às vezes a gente vem para um culto, às vezes a gente vem para uma conferência, é legal, mas a segunda-feira está batendo e às vezes tudo isso passa, tudo isso se perde. Mas eu sinto que o Senhor está nos chamando a atenção nesses dias, dos mais novos aos mais velhos, a entender o nosso papel nesse lugar chamado igreja. Está entendendo? O nosso papel sacerdotal, o seu chamado primário. Como eu falei, talvez você nunca vai segurar em um microfone, talvez você nunca vai pregar na frente, talvez você nunca vai tocar em público, mas isso não resume o que você é. Deus te chamou para estar nele, com ele. Esse é o nosso chamado. Antes de ir, se a gente não conhecê-lo, se a gente não saber quem ele é, e mais que hoje nós estamos falando disso, mais que a gente canta, a gente sempre precisa lembrar que esse primeiro ainda é o desejo de Deus. Está entendendo? Mais que a gente quer ter mais dele no nosso meio, o interesse dele ainda é maior do que o nosso em estar conosco. Por exemplo, vamos lá no início, em Gênesis. Não precisa abrir, eu só quero relembrar algumas partes com você. Moisés, ele começa dizendo em Gênesis 1:1, quando se lembra? Criou Deus os céus e a terra. É interessante que quando as escrituras diz que Deus criou os céus e a terra, aparece no início do versículo a palavra no princípio, que é a palavra Bereshit, ou a palavra mente. O que o autor está dizendo que tudo que existe foi criado a partir da mente de alguém. E esse é o nosso Criador. Amém? Esse é Deus. Então Deus havia tudo nele e de repente Deus começa a colocar tudo para fora. Então Deus encontra um espaço chamado Éden. E as escrituras vai dizer que no Éden ele faz o quê? Constrói um jardim. Éden significa deleite, prazer, desfrute. Então quando Deus ele cria céus e terra, ele não cria dinâmicas separadas e distantes. Por exemplo,
Parece que quando a gente fala de céu hoje, é algo tão distante da gente, não é? Na mente de alguns, céu talvez é apenas uma nuvem, é apenas uma atmosfera inacessível. Mas céu é real, amém? Agora mesmo, no mais alto do universo, Deus está lá. Tem um lugar, não é uma historinha, é real. E quando Deus cria céus e terra, Deus não cria separado. O pecado nos faz hoje olhar de uma forma separada, distante. Mas Deus cria para que as duas dinâmicas funcionassem juntos. Por isso que em Efésios 1:10, Paulo vai dizer que Deus irá novamente convergir tanto as coisas dos céus como as coisas da terra. Uau. Em Colossenses 1:20, Paulo fala novamente, e ele irá convergir novamente, tanto as coisas do céu como as coisas da terra. Se ele vai convergir, é porque um dia caminhou juntos, certo? Não tem como a gente reverter algo se um dia nunca caminhou junto. Quando Deus ele cria um espaço chamado Jardim do Éden, Ele cria para que esse espaço fosse um espaço sagrado para a sua presença. Alguns textos das Escrituras vai dizer que o Éden não era apenas um jardim bonitinho onde tinha folhinhas, arvrinhas, animaizinhos, mas ali era um monte da casa de Deus. Vamos lá. Deus ele cria um espaço sagrado. Por isso que quando a gente olha para Gênesis 3 e o texto diz que Deus então passeava sobre aquele lugar, não era algo atípico, Deus caminhava sobre a terra. Vocês estão me entendendo, gente? Deus estava caminhando sobre aquele lugar. Imagine isso, Deus passeava sobre aquele lugar. Por isso que o ápice da criação não é o sexto dia, quando Deus cria o homem, mas é o sétimo, quando Deus encontra um lugar de descanso para a sua presença. Às vezes, quando a gente pensa no sétimo dia, a gente fala, Deus então armou uma redinha, Deus se cansou, e ali ele então dormiu. Não, Deus não se cansa, amém? Deus encontrou um espaço para que ele também pudesse habitar, e ali ele assumiu a ordem de tudo que foi criado. Por isso que toda a criação então passou a ter sentido. Por quê? Porque a presença de Deus é o sentido da vida. Nada que existe tem sentido se não for para a glória dele. Então Deus ele cria um espaço para quê? Para que ele mesmo pudesse habitar. Vamos lá. Por isso que Salmo 132:2, depois você pode ler, Davi diz assim, Senhor, o salmo não é de Davi, tá? Mas um salmista, ele falou sobre o voto de Davi. Um voto que Davi fez assim, jurou Davi ao poderoso de Jacó de não dar descanso aos seus olhos, de não se prender às suas pálpebras em sono, enquanto ele não encontrasse um lugar para o Senhor. E continua dizendo, Senhor, eu encontrei um lugar para o seu descanso. O que Davi estava dizendo é, Senhor, nós encontramos um lugar semelhante ao sétimo dia. Por isso agora vem habitar com sua presença. Uau! Assuma o governo. Então vamos lá, Deus cria um espaço chamado terra, para quê? Para que ele pudesse habitar. A presença de Deus é o sentido da vida. Deus cria um espaço sagrado. Hoje, certamente, depois do pecado, tudo já não funciona mais da maneira como funcionava no início.
mas o desejo de Deus ainda permanece o mesmo. Deus então cria um espaço e Deus também cria o homem. Gênesis 1, 26 e 27. Quantos se lembram? Criou Deus o homem o quê? A sua imagem e semelhança. Quando o texto diz que Deus nos criou a sua imagem, não está dizendo que Deus se parece conosco de uma forma física. As Escrituras dizem que Deus ele não tem forma, mas que Jesus é a imagem do Deus invisível. Quando o texto diz que Deus nos criou a imagem, está dizendo que Deus nos criou como um espelho. Para quê? Para que toda vez que o homem falasse com Deus, Deus iria ser o reflexo pela aparência do homem. Está entendendo? Deus iria encontrar com o homem e o homem então iria refletir sobre toda a criação quem Deus era. Por isso toda a criação submetia a Deus. Por isso que Adão chegava no leãozinho e o leãozinho submetia a ele. Por quê? Porque ele era como um espelho. Deus também nos cria semelhança. Por que a semelhança? Deus nos cria com habilidades, tanto de ouvir, como de falar, como de sentir. Para quê? Para que a gente pudesse comunicar com Ele. Deus cria um espaço sagrado. Deus nos cria com habilidades para relacionar com Ele. E o mais louco de tudo é que em Gênesis 2,15 Deus dá um trabalho ao homem. Eu não sei se vocês lembram disso, mas o texto diz que Deus chamou o homem para guardar e cultivar nesse lugar. Quantos se lembram desse texto? Vamos lá. A palavra cultivo é a palavra avad, que é a mesma palavra que vai aparecer em Êxodo 3, que é prestai um culto ao Senhor. Deus cria um espaço para que ele pudesse habitar com a sua presença. Deus cria o homem com habilidades. Deus nos criou com habilidades para relacionar com ele. Amém? Vamos lá. E Deus nos deu uma tarefa. Qual tarefa? Enquanto o homem trabalhava, o homem adorava a Deus. Hoje, o pecado nos fragmentou. Hoje temos dificuldades de entender que o seu trabalho, talvez de carteira assinada, é para a glória de Deus, né? Hoje foi inventado um tal de secular e sagrado. O meu serviço secular. Tudo tem que ser sagrado em nossas vidas, amém? Deus ele deu ao homem não apenas habilidades de se relacionar com Deus, mas também de cultuá-lo em tudo que faça, em adorar em tudo que faça. Por isso que o homem, na sua essência, vocês, o mais jovem ao mais velho nessa sala, Deus te fez como um sacerdote. O sacerdócio ele não nasce depois do pecado. O homem nasceu para o sacerdócio. Nós fomos criados para termos os nossos corações apegados a Deus. Tim Keller vai dizer que mesmo depois do pecado, o homem não deixa de ser sacerdote. Só que agora ele trocou. Agora ele já não adora mais Deus, mas passou a adorar coisas. Escritórios, pessoas, objetos. Estão entendendo? A presença de Deus
ela não é só o sentido da vida, mas a presença de Deus é o anseio mais profundo do nosso coração. A presença de Deus não é só o sentido da criação. A presença de Deus é o anseio do seu coração. Talvez você se sente vazio. Talvez você sente sempre o desejo de ter coisas. Nós somos assim. Mas o mais louco disso tudo é que parece que a gente nunca está saciado. Eu me lembro quando eu era mais jovem que o vazio que me perturbava era eu não poder dirigir. Quantos aqui já teve esse? Cara, eu falei, meu Deus, cara, eu preciso dirigir, eu preciso ter carteira, eu preciso ter carro, eu preciso ter moto. Fiz 18 anos, tirei carteira. O Senhor me abençoou, tive moto, tive carro. E eu falei, era isso? Só isso? E começou a me dar uma dor de cabeça esse negócio. Eu não sabia que gastava tanto. Aí nasceu outro vazio no meu interior. Não, é porque eu ainda não casei, o negócio é casar. Graças a Deus, o Senhor me presenteou com uma mulher de Deus. Me casei com 19 anos. Olha só, tirei carteira. Com 19 anos me casei. Não vou falar só isso, que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Mas sabe ainda aquela falta? Aí você fala, e agora? Filhos, né? Vamos fazer filho. Fizemos 2 crianças. Cara, é uma bênção, glória a Deus. Mas ainda, sabe quando ainda falta algo? E nós somos assim. Não sei se você já teve essa experiência. Talvez você quer um celular novo, aí você... Cara, mas quando você tem, passa 2 semanas. Nós somos insatisfeitos. Porque o anseio do nosso coração é por Ele. Não é pelas coisas. E talvez você nunca ouviu falar sobre isso. Mas o que você mais precisa é da presença dEle. Deus criou o homem para ser alguém que se relaciona com Ele. Mesmo o homem distante, fragmentado, o homem ainda, ele tem a necessidade de estar com Deus. Logo depois que Deus encontra o homem ali no jardim, agora longe, distante dele, porque havia pecado. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas Gênesis 4 começa a narrar que agora Caim, ele construiu uma cidade. Olha que loucura. Deus nunca chamou o homem para construir lugar nenhum. Mas por que o homem caído, logo em seguida ele foi construir uma cidade? Porque o homem agora tem interesse de buscar estabilidade. Entende? O homem foi expulso do jardim, expulso da presença de Deus, e agora ele passou a ser o quê? Um peregrino. Agora ele passou a ser um forasteiro. Agora ele passou a ser alguém longe de Deus. Aí começou a surgir uma nova raça na humanidade, que é a linhagem de Nimrod, os heróis. Você lembra da Torre de Babel? Quantos se lembram?
Lembram? Qual era a crise? Vamos construir algo para que de alguma forma nos mantenha estáveis, para que nenhum outro povo venha nos aflige e talvez a gente alcance Deus. Percebe? O homem caído, distante, cheio de vazios, agora passa a correr atrás de coisas. Agora ele passa a correr atrás de estabilidade. Talvez a palavra estabilidade é a palavra que nós mais ouvimos nessa geração. Não é errado você ter coisas boas. Não é errado você ter um bom emprego, um bom salário, uma boa casa. Não é errado. O errado é você gastar toda a sua vida apenas para isso. Vamos lá. C.S. Lewis, ele diz algo que me choca. Ele diz que o problema não é a ambição. O problema são as ambições pequenas. Exemplo, nos contentamos com carros, motos, empregos, apartamentos. Ele diz que assim nós somos como porcos brincando na lama. A nossa ambição tem que ser por Deus. Vamos lá. Tem que ser por Ele. Estão entendendo? Porque nisso está a nossa identidade. Nisso está a nossa origem. Conhecer quem Ele é. Relacionar com Ele. Por isso que a geração de Caim, de construtores de cidade, ela tem um nome, Babel. E esse lugar vai cair um dia. Tá entendendo? Mas ao mesmo tempo, mesmo o homem longe, distante, fragmentado de Deus, Deus ainda continua encontrando amigos na terra. Eu não sei se você vai lembrar, mas Êxodo 25, 9. Deus encontra um homem chamado Moisés. E Deus fala para Moisés: Moisés, prepara para mim um lugar. Por quê? Porque eu quero habitar no meio de vocês. Uau! Imagine isso. Estão entendendo? Não era para construir a sua casa, o seu império. Era para construir um lugar para Deus, para o Senhor. E Deus diz a Moisés: prepara um lugar conforme a planta, conforme o que eu vou mostrar. Uau, cara. Não sei se vocês percebem isso, mas Deus convidando o homem a construir um lugar, porque Ele deseja habitar na terra. Vamos lá. Isso é loucura. Salomão viu que era loucura e ele diz: Senhor, depois, do que passou, Moisés, enfim, depois de Davi, Salomão mesmo teve o mesmo questionamento. Ele falou: Senhor, nem os céus dos céus pode contê-lo. Como que eu vou preparar um lugar para o Senhor? Tá entendendo? As nossas ambições precisam mudar. Os nossos anseios precisam mudar. Nós precisamos voltar as nossas forças para aquilo que é real. O Senhor está nos chamando a fazer algo semelhante a que esses homens viveram.
Por quê? Porque ele ainda deseja habitar na terra. Depois de Moisés, temos Davi. Não sei se vocês vão lembrar, mas Davi foi chamado do quê? Um homem segundo o coração de Deus. Cara, talvez se Davi tivesse o nosso meio, talvez ele não teria essa fama. Se você lembrar um pouquinho da história de Davi, um homem que mandou matar, um homem que traiu, um homem que fez muitas coisas erradas. Certamente um coração contrito, arrependido diante do Senhor. Mas Davi, ele tinha um desejo, cara. E eu acho que esse desejo se alinhou com o coração de Deus. Salmos 27:4, Davi diz: uma coisa eu peço ao Senhor. Uau! Que todos os dias da minha vida eu possa estar na sua casa para contemplar a sua bondade. Uau! Davi, ele se tornou um homem segundo o coração de Deus, porque Davi tinha os mesmos desejos que Deus tinha. Davi queria estar onde Deus está, e Deus quer estar onde a gente está. Juntou o desejo do Senhor com o anseio do coração de Davi. Davi foi um homem de uma coisa só. Nesse salmo, Davi já era rei. Já tinha sido ungido. Talvez poderia pedir o que quisesse. Um nome para que todas as gerações o lembrassem, um exército mais poderoso, uma casa melhor. Mas ele tinha um só desejo. Um só anseio: habitar no lugar aonde Deus está. Então Deus, ele constrói um lugar para que ele pudesse habitar. Deus nos cria com habilidades, coloca dentro de nós um anseio. O homem peca, erra, se torna forasteiro, inimigo, longe da família de Deus, mas Deus tem um plano. Amém? E de tempos em tempos Deus começou a levantar homens, inserindo nesse plano. Até que novamente Deus pisou na terra. João vai dizer: o verbo se fez carne. Uau! Aquele que estava no início. João ainda é mais profundo, ele diz: ele caminhou entre nós. Uau! Imagine isso. O Deusão mesmo, aquele que criou todas as coisas. E agora ele desafia a ciência, ele desafia as leis, porque Deus agora, ele é encontrado no ventre de uma moça. Nasce, passa pelos mesmos processos que a gente. Paulo em Filipenses vai dizer que ele se despiu da sua glória. Ele deixou os seus privilégios, não deixou de ser Deus, mas deixou os seus privilégios para se tornar o quê? Homem, servo. Deus novamente voltou a caminhar entre nós. Subiu ao madeiro como sacrifício vivo agora. Se lembra que o lugar da presença, porque o homem foi expulso do jardim, aquele lugar tinha sido fechado, mas agora com seu sangue novamente Deus abre o caminho. Levantai, ó portais eterno, porque entra o Rei da Glória.
abrindo de novo o caminho, o acesso. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas ao terceiro dia acontece algo. O que acontece? Ele ressuscita. E ali havia algumas pessoas que o confundem com um homem naquele lugar. Não sei se vocês vão lembrar, mas o confundiram com o quê? Com um jardineiro. Se o primeiro jardineiro, Adão, ele falhou, nos expulsou do lugar da presença, agora o segundo jardineiro, Paulo vai dizer, o segundo Adão, o perfeito, ele agora abre o caminho para nunca mais ser fechado. E a partir dele nasce a igreja, nasce um povo. Tá entendendo? E agora a gente já não é mais forasteiros. Agora a gente já não é mais inimigos. Uau. Mas agora a gente está sendo constituído família. Agora a gente está sendo ajuntado como um templo. O Éden, o Jardim do Éden, foi o primeiro templo. Todos os outros templos na Bíblia remetem a dinâmicas que aconteciam no jardim. Por exemplo, o templo de Moisés, Deus mandou colocar folhagens, figuras de animais, remetendo novamente àquele lugar de origem. Agora já não é mais um jardim, agora já não é mais uma tenda, agora já não é mais uma construção, mas agora somos nós, pedras vivas. Pedras vivas. Eu e você estamos sendo chamados a fazer parte dessa construção. Vamos lá. E como toda construção, tem pedreiro aqui? Algum pedreiro? Tem? Não? Pedreiro é uma bênção, né? A Gerta. Glória a Deus pela vida dos pedreiros, né? Mas toda construção tem bagunça, gente. Tem sujeira. Tem coisas fora do lugar. E existe uma sutil, e entrando agora, abrindo outro leque aqui, mas existe hoje uma sutil voz, principalmente na vida dos mais novos, que esse negócio chamado igreja é uma bagunça. Que igreja já você não precisa mais ter tanta relação com ela como seus pais tiveram. Ainda mais a mídia tem bombardeado escândalos. Tem, eu sei que tem, são terríveis. Mas parece que a mídia faz questão de escandalar, de gritar. Existem pessoas que hoje já não sentem mais tanta necessidade de se entregar à igreja. Ah, vou trabalhar para o pastor, vou trabalhar para isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Só existe uma maneira de mantermos em perseverança a nossa salvação. Dentro desse lugar chamado igreja. Porque a igreja ainda é a solução de Deus para o mundo. Tá entendendo? Paulo, e eu já vou finalizar.
quando ele envia a sua primeira carta aos irmãos em Corintos, Paulo estava lidando com aproximadamente 20 problemas. Os mais escandalosos problemas. Havia uma situação dentro da igreja de Corinto que um irmão estava se deitando com a mulher do pai. Imagine isso. Uma coisa terrível. Irmãos que estavam deitando e comendo a mesas de demônios. Irmãos levando outros irmãos a tribunais. Irmãos que no momento da ceia se sentia tão fartos que deixava os menos favorecidos para trás. Podemos listar pelo menos 20 problemas da igreja de Corinto. E Corinto, naquela época, era talvez um dos lugares centrais aos templos dos deuses gregos, do esplendor, da grandeza, da beleza, templo de Apolo, templo de Afrodite, vários deuses da época ali nos templos. Mas Paulo, endereçando a carta aos irmãos de Corinto, ele diz algo. No capítulo 3, ele vai dizer assim: não sabeis que vós são um templo do Espírito Santo? E ali Paulo não estava falando para indivíduos. Eu sei que às vezes a gente tem isso. Ah, você não sabe que você é o templo do Espírito Santo, irmão. Não faça tatuagem. Não faça tatuagem, Paulinho. Mas Paulo está dizendo: vocês não sabem que vocês são um templo do Espírito Santo. O que Paulo está dizendo é que Deus, Ele escolheu uma coisa muito louca chamada igreja. Imagine isso. Os problemas mais terríveis acontecendo ali dentro. E Paulo está dizendo: Deus não escolheu o templo de Afrodite, Deus não escolheu o templo de Apolo, Deus escolheu a igreja dele. Mesmo cheio dos problemas, das dificuldades, para que ele pudesse habitar com sua presença. Mal. Nós ainda somos a resposta de Deus para o mundo. A igreja ainda é o lugar que muda coisas no bairro. Tá entendendo? A igreja ainda é o lugar de você trazer o seu tio viciado, o seu primo viciado. A igreja ainda é o lugar que as pessoas entram de um jeito e saem transformadas. Por isso que há mais de 10 anos eu falei: Senhor, arranque de mim toda a normalidade da vida. Arranque de mim toda a normalidade da vida. Quando Jesus ele ensina sobre o fim, agora eu vou finalizar de verdade, né? Eu já falei isso umas 2 vezes. No seu sermão profético, em Mateus 24, ele vai dizer que os últimos dias é o quê? Dias semelhante aos dias de Noé. Se lembram? Quando se lembram? Amém, gente? Já estamos finalizando, calma. E Jesus diz algo interessante, ele fala assim: naqueles dias eles comiam, bebiam e davam-se em casamento. Comer errado, gente. Beber errado. Casar errado. Não, é de Deus, amém? Qual era o problema? O problema é que aquela geração se acostumou tanto com as coisas normais da vida, que eles não perceberam que Noé, há 120 anos, estava construindo uma grande embarcação. Esses irmãos se acostumaram tanto. Os dias de Noé, citado em Gênesis 6,
Eles estavam tão acostumados com a vida que eles não perceberam que havia um homem que estava martelando há 120 anos. Imagine isso. Imagine alguém começa a construir um barco nesse bairro. Meu amigo, ele está sabendo de uma coisa que a gente não sabe. E nós estamos falando de alguém que era agricultor, nem marceneiro era. Noé era alguém que foi chamado a cuidar das plantas, não construir. Imagine isso. Por isso que o texto diz que Deus deu ao homem 120 anos. Não é porque o homem viveria só até 120 anos. Deus estava dando 120 anos para o homem se arrepender. Jesus disse que os últimos dias vão ser semelhantes aos dias de Noé. Sabe o que isso significa? Que vai ter tanta gente acostumado com a sua vida que não vai perceber. Não vai perceber o quê? Não vai perceber quando a chuva vier. Não vai perceber quando ele voltar. E interessante que Noé estava fazendo uma construção para algo que nunca tinha acontecido na terra. Nunca tinha havido chuva. Ainda mais muita chuva. Não tinha chovido. O que era muita chuva? E aos jovens, talvez você fica falando, esse negócio de Jesus voltar, não sei não. Nós não sabemos o que é. Confesso a você. Nós temos pelo menos 4 linhas a seguir como Jesus vai voltar. Eu tenho a minha, eu acredito em algo, mas cara, nada tá seguro. Se acontecer de maneira diferente, Senhor, eu pensei que era de outra forma, me perdoa. Mas a gente não sabe o que é segunda vinda, nós não sabemos o que é a volta de Jesus. Ainda nós não sabemos com muita clareza o que é isso. Assim como Noé, ele não sabia o que era chuva, mas um dia choveu. Um dia veio uma grande inundação na terra. Imagina aqueles que estavam acostumados com a vida normal. Muita gente quer viver uma vida normal. Muita gente está presa à normalidade da vida. Não quero mudar os seus sonhos, os seus projetos de vida, mas abandone tudo aquilo que não tem o Senhor no meio como prioridade. E se envolva nessa construção. Mas tem fofoca? Tem fofoca. Tem sujeira? Tem sujeira. Tem bagunça? Tem bagunça. Imagine Noé, o tanto de bicho, gente. Às vezes a gente tenta romantizar o negócio, mas devia ser uma loucura. Mas aquele negócio salvou a casa dele, a família dele. O Senhor está nos chamando agora como um templo. Essa é a nossa identidade como sacerdotes nesse bairro. A levantar nossas mãos santas e dizer: Senhor, nós preparamos um lugar nesse bairro. Sei que vocês estão se expandindo. Nós preparamos um lugar nessa cidade, Senhor. No Caiçara, aonde for. Porque Deus deseja habitar entre nós. Amém? As Escrituras nos mostram isso. Você pode ficar de pé.
As Escrituras nos mostram isso, que Deus deseja um lugar. Nós lemos que Deus está nos fazendo desse lugar para a presença de Deus. A história da igreja, ela é um grande testemunho de como Deus ainda marca lugares. Talvez você, jovem, preste atenção, os que têm aí até 20 anos. Talvez você tenha dificuldade de ler livro, dificuldade de ler a Bíblia. Vai no Google, escreve assim, avivamentos na história. Eu comecei a ser impactado com 16 anos de idade, lendo e ouvindo as histórias daquilo que Deus fez na história. A história, ela é um testemunho de que Deus ainda marca lugares. Eu posso te levar em 1904, em um pequeno país chamado Gales. Em uma reunião com 20 pessoas, uma menina de 16 anos de idade, Maury Flower, ela levantou suas mãos nessa reunião e ela disse: eu amo Jesus. Algo começou a acontecer nessa pequena cidade desse país chamado Gales. Um homem chamado Evan Roberts, com apenas 26 anos de idade, ele começou a liderar um avivamento, o avivamento de Gales, que começou com adolescentes. Começou em uma reunião simples de 20 pessoas. E essa reunião passou a durar horas e horas e horas. Imagine isso, 20 jovens foram impactados pela presença do Senhor e eles não queriam sair da igreja, a ponto disso começar a influenciar a sociedade. Em 6 meses, 150 mil pessoas foram tocadas. Imagine isso. Isso está na história. Os bares, eles começaram a fechar. Os bordéis já não tinham mais pessoas para ir, então eles fechavam. Os beberrões, eles chegavam nos bares e ali eles eram incomodados pelo Espírito. Não tinha ninguém pregando. O próprio Espírito incomodava eles. Eles abandonavam, corriam para as igrejas mais perto. Os jogos de futebol começaram a ser interrompidos. Era uma idolatria naquela época. Pessoas começaram a cair em arrependimento. Deus marcou um lugar. Deus marcou uma nação. Em 1906, uma rua chamada Rua Azusa, não sei se vocês já ouviram falar, Califórnia. Um homem negro de um olho só. Em uma época que nem seminário ele podia fazer. Mas o Espírito o impactou de tal forma que eles começaram a mobilizar reuniões. As crianças ali em Azusa, elas brincavam no fundo do galpão, se escondendo na nuvem da presença. Isso é real, está na história, tem livros. Alguns hospitais chegavam com ônibus cheio de paralítico. Parava na porta desse lugar e todos saíam andando. Desse lugar nasceu as Assembleias de Deus. Quantos conhecem? Deus ainda marca lugares. Deus ainda encontra uma igreja a qual Ele deseja habitar. Isso pode acontecer conosco, amém?
porque essa é a sua identidade. A presença de Deus é o sentido da vida, mas a presença de Deus é o anseio mais profundo do seu coração. Feche seus olhos. Nós poderíamos ficar horas e horas contando essas histórias. Mas eu quero orar por vocês. Eu quero que você peça ao Senhor: Senhor, aumente o meu desejo pelo Senhor. Pai, eu peço, Senhor, batize os meus irmãos com fome, com sede pelo Senhor, Pai. Eu oro, Senhor, marque os jovens nessa comunidade, Senhor, com paixão pela presença, Senhor. Marque os jovens nessa comunidade, Senhor, com paixão pelo Senhor, Pai. Com desejo de se envolver nas suas coisas. Eu oro que eles não sejam engolidos por um sonho americano. Senhor, eu oro, amplie os desejos dos meus irmãos, Senhor. Que o desejo deles não seja apenas um iPhone novo, Pai, mas seja o Senhor, Pai. Vamos lá, você pode orar comigo. Não espere a música. Não importa a sua idade. Não importa o tanto que você sabe e manuseia as Escrituras. O Senhor está te chamando a fazer parte dessa construção. Vamos lá, nós podemos fazer com mais fervor. Nós podemos orar de uma forma mais intensa. Senhor, nós te pedimos, Pai. Nós te pedimos, Senhor. Encontre em nós um espaço, Pai. Vamos lá. Vamos deixar nossas orações subirem.